Começa agora o programa Para Começo de Conversa, com os pastores Aldir Paulo e Paulo Divino. Um podcast edificante para a sua vida. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, graça e paz. Mais um programa para começo de conversa, como sempre, trazendo valores do reino de Deus para todos os ouvintes, telespectadores, os internautas. Deixa eu fazer um pedido já de imediato. Compartilhe, deixe seu like e comente com seus amigos. Esse programa, o nosso intuito é levar os valores do reino de Deus até você. E como sempre, eu vou deixar aqui. Primeiro eu vou apresentar a Sonoplastia, o pessoal que nos dá apoio sempre. Tá lá o nosso amado Glauco. Dá um oi aí, Glauco. Pode ser, ó. Amém. Dá um oi aí, Henrique. Temos convidados especiais hoje. Conto também nessa noite com o Vitor, filho do nosso amado Dr. Cristino, e a futura nora, Vitória. Pode dar um alô aí, Vitória? Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. E como sempre, um convidado muito especial, Pastor Paulo. Essa aí é a sua área, é a sua parte. Também ao lado do convidado tem outra convidada especial, não é? Agora é contigo. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Primeiro podcast 2024. É uma benção. Já vai dar um like, compartilha. Vai ser bênção para você e para sua família. E hoje, para começo de conversa, o nosso entrevistado é o pastor Eduardo Rocha, junto com a sua digníssima esposa, missionária Ivone. Glória a Deus. A honra é toda nossa. Pastor, graça e paz, boa noite. Missionário Ivone, graça e paz, boa noite. Dá o seu bem-vindo aí para quem está nos acompanhando, vai nos acompanhar, quem for assistir esse vídeo. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos ouvindo. A paz do Senhor, pastor, boa noite. Pastor Paulo, pastor Aldir. Minha esposa que está aqui, Ivone. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com ser o primeiro entrevistado, né, de 2024. Esse projeto de vocês, já falei, mas vou afirmar novamente que é um projeto maravilhoso. Esse podcast, ele traz muitos testemunhos, né, que pode edificar a vida de muitos que estão nos ouvindo. Então fique de olho aí, como o pastor disse, compartilhe, nos siga, porque grande é essa obra, grande é esse trabalho, eu tenho certeza que muito há de acontecer. Pastor Paulo, pastor Eduardo, vamos aqui também dar as boas-vindas ao missionário Ivone. Boa noite, missionário Ivone. Daí, cumprimento esse povo que já nos acompanha para começo de conversa. A paz do Senhor, irmãos, boa noite, pastores, Boa pastor noite. Eduardo, pastor Aldir, pastor Paulo, os nossos amigos, irmãos em Cristo, que sejam bem-vindos. Obrigada por cada dia nós estar acompanhando esse grupo, que eu creio que vai ser um podcast abençoado, vai ser Amém. um podcast para edificar vidas, para que venha assim tocar no coração de cada um. Compartilhe mesmo, irmãos. Toma a posse cada testemunho que está neste lugar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor já entra com providência, Amém. em nome do Senhor Jesus. Missionário Ivone, amém. Amém. Eu vou falar aqui de início, para mim, especialmente, é uma honra, pastor Eduardo, missionário Ivone. Eu já conheço há tanto tempo e eu só percebo na vida desse casal. Hoje entrevistado, claro, o pastor Eduardo, mas com certeza a pastora vai ter a oportunidade dela. Mas pelo seu crescimento, pastor Eduardo, Amém. eu me sinto, sim, deixando a demagogia de lado, me sinto feliz, me sinto honrado pelo teu crescimento, pelo crescimento da tua esposa, pela tua educação. Isso reflete no reino de Deus, no corpo de Cristo. Então, para mim, falo e o Espírito Santo testifica aqui, é mais que um prazer, é uma honra falar com pessoas sábias como você. Então, não posso deixar de fazer sempre a mesma pergunta. Quem é pastor Eduardo Rocha? Amém. Bom, o pastor Eduardo, ele é uma pessoa simples, é um trabalhador, é um adorador, é um servo de Deus, é um bom marido, né? Eu espero que minha esposa Glória a concorde, Deus. é um bom pai e é um cristão, é um homem que descobriu os passos que deve seguir, o caminho com Jesus Cristo. E eu falo para vocês que eu sou um homem feliz, um homem realizado hoje.
Que bom, pastor. E tudo que o senhor falou de mim agora, também a recíproca é verdadeira Obrigado. de vocês dois. Vocês dois são um exemplo para mim, sempre Obrigado, pastor. De foram uma coração. referência para mim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acabou de falar que é cristão. Sempre foi cristão? Ou como que foi a conversão? Eu gosto de tocar nesse negócio porque a nossa história é o seguinte: o antes e o depois de Cristo. Não Sim. tem isso. Quem encontra Cristo, se continuar na mesma vida, não teve um encontro. Então Sim. teve uma mudança. E eu sei de uma história aqui, eu não estava na igreja na época, eu não pertencia, não tive oportunidade, mas eu sei que quando foi que você encontrou hoje pastor Marcos Vega e o pastor Aldir, no primeiro encontro, sempre foi isso como referência, que você, no primeiro culto, você estava com uma jaqueta preta, meio roqueiro, meio de braço Pastor César. cruzado. Pastor César. Pastor César. E você estava com uma jaqueta preta, meio emburrado, meio que fechado, como fechado. Explica como foi essa história de conversão. Conta pra gente. Qual era o seu momento? Na verdade, assim, eu diria que eu passei uma grande parte da minha vida não convertido, mas sim convencido, né? Isso é Então, boa. eu, como muitas pessoas dizem, né? Eu falava para sempre para as pessoas, mas eu tenho Cristo, eu conheço Deus, né? Graças a Deus eu vim de uma família cristã, de uma família evangélica, mas eu confesso para vocês que eu não cresci congregando, né? Então, quando eu era ainda criança, minha família se afastou um pouco da igreja. A gente ia nos cultos, às vezes 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, né? Isso na minha adolescência. Então, eu posso dizer para vocês que eu passei uma grande parte da minha vida afastado dos caminhos de Deus. E por mais que a gente cresça no lar cristão, que a gente tenha ensinamentos, porque eu confesso para vocês que meu pai e minha mãe foram assim maravilhosos quanto ao ensino religioso, quanto a falar de Deus por vários momentos na minha vida onde eu me deparei com oportunidades assim de pecar ou de fazer algo errado, eu sempre parava e falava assim, nossa, mas isso não vai agradar a Deus. Então assim, eu tinha uma semente plantada no meu coração, mas eu não tinha encontrado ainda o meu lugar, né? Então eu tinha um certo receio, né, de frequentar uma igreja. Isso porque a gente sabe que antigamente é, é, existia, existia muita conversa, né? Poxa, a igreja tem muita regra, a igreja controla muito, né? E na verdade quando a gente começa a conhecer uma igreja de Cristo, uma igreja verdadeira, a gente vê que não é nada disso, né? O homem se convence do pecado, né? O homem acaba reconhecendo os seus próprios erros, né? Mas eu tinha essa mentalidade, assim, poxa, eu não gosto, eu quero tentar viver um pouco mais minha vida, né? Esperar um dia eu vou procurar. E aí, assim, a gente vai crescendo na vida, vai crescendo na carreira. Só que chega uma hora aonde a gente percebe que se a gente não tem um lugar aonde a gente possa buscar em Deus, se sentir na presença de Deus, né? A gente acaba achando que a gente está sozinho nesse mundo. Foi esse momento, Então, você achou? foi nesse momento. Então, foi um momento que eu passei um momento de depressão na minha vida, né? Explica pra gente E era como que é, porque uma... depressão, muitas vezes as pessoas acham que é uma frescura, e é uma doença, Sim. é um caso sério. Muitas Temos vezes você que que está em casa respeitar. você que está em casa tá passando por esse momento, você pode se identificar com essa história. Então Sim, isso pode mexer com você. Então fique atento. Explica pra gente, pastor, qual era esse acontece momento? muito, né? Por exemplo, eu tenho meus pais, né? Minha família, uma família, graças a Deus, muito bem estruturada. E aí às vezes a gente pode se perguntar, né? Mas como que acontece isso? Na verdade, a gente procura
talvez eu tive uma postura na minha vida de não querer passar os problemas, né, para as pessoas. Eu tentava absorver tudo, eu tentava resolver as coisas da minha maneira. Então, assim, eu achava que eu tinha um controle, né, da situação. Quando a situação apertava, que eu poderia dar um jeito, que a força do meu braço poderia resolver. Só que existem momentos onde a gente acaba se frustrando, né? E aí, quando eu falo da gente achar que está sozinho, é você não ter correr para quem desabafar, para quem possa te ajudar. E nesse E momento você já estava casado? nesse momento eu já estava casado. Nesse momento eu já estava casado. A minha esposa, eu compartilhava algumas coisas com ela, tudo, mas quando a depressão ela vai começando devagar e você não percebe. Né? Quando você vai ver, você começa a ter um pouco de medo, Isolamento, pastor. isolamento, você começa a ter medo de enfrentar algumas situações, então foge de enfrentamentos. Pastor Eduardo, esse tema é importante. O que tirou o pastor desse lamaçal? Quando o pastor percebeu que desencadeou a depressão, como o pastor Paulo perguntou, e o que te motivou a sair dessa situação? Fala para nós, que é muito importante esse tema, está em voga hoje. Olha, eu vou dizer para vocês que todos os momentos difíceis da minha vida, estando eu na igreja, ou mesmo quando eu não estava congregando, nos momentos difíceis aonde eu clamei a Deus, eu tive resposta. Graças a Deus. Então, assim, como o trabalhar de Deus. Eu saí um dia da empresa, eu trabalhava em Alphaville, eu fazia um caminho para fugir do rodízio, da área de trânsito, então eu saía por um caminho diferente, ia por Mariporã, descia Fernão Dias, e eu confesso para vocês que eu estava nas curvas da Fernão Dias, e cada curva que eu passava eu ficava olhando assim, e aí vinha a minha mente, poxa, se eu for reto numa curva dessa, eu acho que meus problemas se acabam. Então eu comecei a ficar com esse pensamento, posso dizer para vocês que é um pensamento maligno. E aí eu clamei a Deus, quando eu percebi que eu estava com esse pensamento, eu falei, Senhor, eu preciso procurar uma igreja. Eu vou chegar em casa, vou conversar com a minha esposa e vou falar para ela que eu quero procurar uma igreja. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, a minha esposa morava num apartamento aqui perto, na Avenida Líder. E a minha esposa, antes de eu falar qualquer coisa com ela falou para mim assim: Olha, eu fui convidada para um culto no lar, aqui no condomínio. Você quer ir? E ela achou, confesso que ela achou que eu ia falar não, né? E aí eu falei: Quero. Quero porque eu vim o caminho inteiro pensando que eu preciso procurar uma igreja. E então eu quero ir sim. Tremendo, né? Você E, pede para a ir para uma providência igreja, divina. a providência, você pede uma igreja e a igreja vai para sua casa. e quando o pastor falou, né? Ah, poxa, jaqueta, né, meio marrento, né? Às vezes a gente. Quer mostrar uma imagem que não é. Isso. De segurança, né, pastor? Me lembra muito a passagem de Naamã, né? Que Naamã era ali Todo. um soldado, tinha ali provavelmente a sua armadura, Armadura. tudo, mas por trás ele tinha uma lepra. Né? Quem olhava via um soldado com armadura, um soldado valente, mas não sabia como que ele estava por dentro. E eu confesso que talvez quando os pastores me viram naquele momento ali, eu ali com os braços cruzados, olhando, encarando um pouquinho, acho que eles pensaram, esse daí vai dar trabalho, né? Mas eu confesso para vocês que quando eu vi o pastor Aldir ministrando, o pastor César, eu vi os irmãos ali da mocidade, na época tinha o Marco, a Fabiana, a Fernanda, a Daniele, eu vi a Daviane, a Amanda, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, né? Que jovens bacana, né? Que ambiente maravilhoso, né? Que gostoso isso, né?
E aí, quando eles vieram conversar comigo, eu falei, olha, eu já fui de igreja, já frequentei, né? Na época eu usava brinco, né? E eu falei assim, olha, eu sei como é que é a igreja, eu vou chegar lá, vocês vão olhar assim, pô, o brinco dele, esse homem usa brinco. Não, não, que isso, poxa. E o pastor César falou assim pra mim, eu não esqueço até hoje. Ele falou assim, não, eu acho até bonito. Não, isso é gosto seu, né? A gente imagina, não tem nada a ver, né? Um abraço, pastor Zé. Vai ser um dos E, nossos entrevistados. e aí eu perguntei pra eles qual era o endereço da igreja, né? Quanto Eu- tempo já, meu pastor? 17 anos, Pastor, né? Já fazem O 17 pastor anos, é chegou- praticamente uma vida já, né? Chegou no fim do túnel. Olha, eu não diria o fim do túnel, mas Estava prestes. eu estava a caminho. Eu estava a caminho. Eu encontrei um retorno. Graças a Deus. Compre- Pastor, Encontrei um só retorno. segura aqui um pouquinho. O pastor tocou aqui num assunto muito importante do personagem Naamã, um soldado, digo mais, um militar da alta patente, um general que, segundo a Bíblia, pastor Paulo, nós conhecemos aqui, mas para você saber, ele era condecorado, andava com a armadura até o pescoço, porém, havia uma doença que naquela época não tinha cura. Sim. Ou seja, o pastor Eduardo tocou num assunto muito importante, pastor Paulo. Muitas vezes você quer demonstrar que está bem. E você Justamente. sabe que precisa de algo. Naamã precisava de algo. E Deus preparou ali, trazendo para o dia de hoje, um pastor Paulo, um pastor Eduardo, e indicou o caminho. E o caminho, você que nos assiste, é Jesus. Talvez nesse momento que o pastor Eduardo tocou nesse assunto, você esteja sorrindo para a tua família, você esteja sorrindo para a tua esposa, para os teus filhos, mas você sabe que falta algo. Esse algo não é algo, é alguém. E eu posso dizer que esse alguém é Jesus Cristo. O testemunho desse homem aqui é impactante. O testemunho, eu digo e repito, eu tive a honra de conhecer tanto ele como toda a família abençoada. Então, você que está acompanhando, talvez você apertou aí o YouTube, apareceu o podcast para começo de conversa, para começo de conversa, Deus quer falar contigo. Com Aprenda com o testemunho do pastor Eduardo Rocha. Você vai nos agradecer. Como eu agradeço a pessoa que me trouxe para Cristo, como o pastor Paulo, como todos aqui nessa sala. Então, pastor, está sendo muito edificante. Amém. Entendeu? Pastor, continua aí com a sua pergunta. Depois tem outra aqui, pastor. Hoje vai ser Deixa sabatinado eu aqui. fazer, uma pergunta. Hoje, olhando, daquele momento, você pensava numa curva suicídio. Sim. Depois que você conhece Cristo, caminha com Cristo, que tamanho era seu problema lá atrás? Muito pequeno. E eu sei que às vezes nós achamos que o nosso problema, né, ele é muito grande, né? E quando a gente vai ver a solução, ela aparece da maneira que você menos espera. E eu tive a oportunidade também de ouvir testemunhos nessa igreja tão impactantes, o próprio testemunho do pastor Paulo, do pastor Manuel, de pessoas que talvez se eu fosse comparar os problemas que eu tinha, essas pessoas, o próprio pastor mesmo, elas passaram por problemas muito mais difíceis do que eu passei, né? E aí você olha, você se pergunta como Deus é maravilhoso, porque hoje, né, a gente vê quanto a virada na vida de todos, esse testemunho, como Deus trabalha na vida de cada um. E às vezes, o que é importante a gente saber, eu aprendi algo maravilhoso, né, com a Bíblia, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E às vezes a gente acha que a gente vai dormir quando a gente lê esse versículo, né, a gente vai dormir e vai acordar com a solução. Não é bem assim. Mas assim, esse momento de problema é comparado como uma noite, né? Uma vez o pastor Aldir ministrando, é verdade, quando um soldado está em sentinela, uma noite demora muito tempo para passar. E às vezes existem problemas que é como uma noite, né?
demora muito tempo, a gente se sente numa escuridão, se sente num vazio, mas um dia a luz vem, um dia vem um momento de bonança, Jesus vem, acalma a tempestade, muda o quadro, e aí quando a gente vai ver, é só confiar em Deus, continuar firme, Repete essa frase, pastor. É só. confiar em Deus. Pessoal, você percebe o podcast para começo de conversa? O aprendizado que é. Valores do reino de Deus. Me permita aqui passar o microfone aqui rapidamente para tua esposa. Missionária Ivone, nós tivemos a grata aqui, satisfação de recebê-la junto com o entrevistado nessa noite. Mas eu tenho certeza que o pastor não vai se insurgir. Essa transformação na vida do pastor Eduardo, seu marido, foi notória? Sim. Você percebeu? Fala um pouquinho para nós a diferença, o antes de Cristo e depois de Cristo. Uma mudança, sim. Apesar que assim, o meu pastor Eduardo, meu esposo, ele sempre foi uma pessoa muito abençoada. Graças Eu a nunca Deus. tive problema com meu esposo, pelo contrário, né, filha? Eu que era muito mais bravinha, né? E eu falei para Eduardo assim, eu falei assim, Eduardo, eu cresci na igreja, mas né, não era evangélica. E então eu queria que as minhas filhas também tivessem essa mesma caminhada que eu tive. Então, aí o meu sogro, o seu Gedel, me levou para uma igreja. Aí eu falei, nossa, filha, mas eu gostei tanto. Aí eu falei assim para ele assim, mas vamos ver ainda, vamos conhecendo outras igrejas, tudo. E quando foi que ele ficou ruim, que ele ficou, que entrou nesse negócio de depressão, que eu morava aqui no prédio, uma amiga minha me chamou para participar do culto. E eu falo assim que foi uma mudança, um arco muito grande sobre as nossas vidas. Graças a Deus. Porque eu falo que assim, antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus, foi uma mudança assim extraordinária, porque nós não sabíamos, na verdade, dar mais valores. A gente, assim, vamos dizer assim, que os nossos valores estavam aqui, na força do braço dele, Sim. né? E Nas hoje condições nós humanas, vemos, nas né? condições humanas, tá? E hoje nós vemos que tudo que nós temos e precisamos, está tudo nas mãos do Senhor. Glória, E assim, glória a gente Deus. passa assim, que nem eu falo assim, antigamente tinha uma conta que eu teria que pagar, nossa, eu ficava assim, filho, olha isso. Sabe aquela preocupação? Entrava em desespero. Hoje não, eu falo assim, Senhor, olha, tá nas tuas mãos. Senhor, eu confio, o Senhor é o dono do ouro e da Que prata. bom. Eu sei que o Senhor pode Confiança. trabalhar, entrar neste negócio. Então, assim, hoje eu descanso, porque eu tenho alguém que cuida de mim, de Missionário dia e de Ivone, noite. você falou aqui no início, eu peguei uma fala sua que você era um pouco bravinho. Não, não, fica não vai perguntar nada. Calma, já veio a sua pergunta. Eu quero fazer. Você não pegou isso aí? Quando ela falou isso ali, ó, todo mundo, ó, sonoplastia, todo mundo Eu rindo. ia complementar, calma lá. Vai lá, te dá Olha uma só, palavra. 2 perguntas em uma, para não Depois eu deixar volto. você. Vamos lá. Eu volto depois. Primeiro, uma O pergunta. entrevistado é o pastor Eduardo. Mas ela vai deixar. Voltando nessa fase da depressão, a missionária percebia a mudança nele ou não percebia? Sim, Tinha uma percebia. mudança significativa. Sim. E a segunda pergunta, para completar, que é mais ou menos isso. A mudança dele com Deus, com o Espírito Santo, e o encontro da missionária também, que a sua missionária disse que era muito bravinha, não sei o quê. Houve uma mudança na vida do casal? Nossa, enorme. Enorme. Porque antes de eu vir para a igreja, gente, não posso mentir, eu era muito ciumenta. Então, eu dava muito trabalho para o meu esposo, porque eu sempre fui dona de casa, sempre fiquei na minha casa, e ele trabalhava, e eu falava, não tá vindo? O que você está fazendo? Então, quando eu entrei na igreja, eu nunca me esqueço. Isso é importante, senhora, você comentar. Quando eu entrei na igreja, uma vez, eu nunca me esqueço, a pastora Ana chegou em mim e falou assim, filha, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Glória a Deus. Descansa. O Senhor, Ele conhece a entrada, a tua saída. Que bom. O Senhor conhece o deitar e o levantar. E o Senhor, Ele usa vasos. Quando ela falou isso, para mim foi uma mudança assim, sabe? Passou como se fosse uma limpeza. Eu falei, amém, Senhor. Então, o Senhor
está de olho no meu esposo, o senhor está guardando. Se algo acontecer, o senhor vai me falar, pai, porque o senhor está de olho. Eu era assim, gente. Para ela foi um alívio, para mim foi uma ameaça. A pergunta veio lá do Glauco. O Glauco chegou aqui para mim. O Glauco me pergunta aqui no ponto. Foi o seguinte: você era bravinha no começo, então o fato de você estar aqui hoje, porque exigiu que ele trouxesse você, porque entrevistado seria ele. Não é? Não, só você veio de livre espontânea vontade e não exigiu nada dele. Não, porque eu aprendi que eu carne Tô só. brincando. A gente tem que acompanhar. Pessoal, você percebeu, você esposa, você mãe, a importância de ter Jesus no lar? Quando ela conheceu verdadeiramente Jesus, esse negócio de ciúmes, o inimigo falando no ouvido, olha, ele pode estar assim, pode estar fazendo aquilo, é tudo mentira. Quando Jesus entra na tua casa, na tua vida, com a tua permissão, porque o nosso Jesus é elegante, é educado, você descansa tranquilo, porque você sabe que tem ao seu lado um ungido e o marido sabe que tem um ungido. Então, a lição que você trouxe, missionário, é muito importante para muitos aqui, tá bom? Uma pergunta, pastor, depois eu devolvo ao pastor Paulo. Pastor, um fato marcante. Conta para nós, um fato marcante. Amém. Olha, eu posso falar que tem dois fatos marcantes, né? Passa para nós. Um, antes de conhecer a igreja, e o outro foi depois já congregando. Porque existem coisas que acontecem conosco, né, que nós atribuímos a Deus, atribuímos como um milagre, mas sempre fica... quando você não conhece, não tem uma experiência real, né, com Deus, é uma experiência real que eu digo assim, quando você não tem uma confirmação, né, você sempre tem aquilo, e se talvez, né, talvez foi sorte, talvez não foi nada, né, mas um dia Deus falou diretamente comigo. Eu creio. Tá? Então, assim, essa experiência para mim foi marcante, mas assim, antes de falar sobre esse assunto, quando eu era mais jovem, foi, eu acredito que foi um pouco antes de casar, porque eu lembro agora que era o carro que eu tinha quando eu casei, né? Eu, antes desse dia, todos os dias eu tinha uma dor de cabeça muito grande. E eu sentia como se fosse uma válvula no meu cérebro, que ela ficava inflando e chegava uma hora que ela escapava, com um barulho como se fosse uma válvula de escape mesmo no cérebro. Uma válvula de pressão. Ficava pss, pss, né? Todos os dias eu tinha essa dor de cabeça e só os remédios mais fortes que existiam para eu tirar essa dor de cabeça. Desde a época que eu estudava, e foram alguns anos com essa dor. E aí um dia eu dirigindo, eu tomei um susto muito grande na Marginal Tietê, onde eu consegui fazer uma manobra para me livrar de um acidente. Um caminhão bateu num carro que estava na minha frente, então assim, era para o meu carro ser esmagado nesse dia. E quando eu percebi que o caminhão não ia conseguir parar, né, eu senti pelo retrovisor, eu fiz de tudo para sair e ele bateu no carro que estava na minha frente. Foi um acidente mais ameno, né, foi mais leve, mas com certeza se ele tivesse batido no meu carro, o estrago seria muito grande. E naquele momento ali, aquela adrenalina sobe, né? Eu senti na hora essa dor, senti aquela como se fosse uma explosão, e eu senti sangue descendo na minha cabeça. E eu sentia como se estivesse escorrendo água na minha cabeça. Eu colocava as mãos e não via. Só que a dor, ela aumentou de tal maneira que eu já estava perdendo sentidos. Então quando eu percebi que talvez eu ia desmaiar, eu peguei e consegui encostar o carro numa travessa. E ali eu já fiquei imóvel, eu comecei a sentir que eu ia desmaiar. E eu conversei com Deus. Porque nesses momentos
Deus, ele está sempre ao nosso redor. Mas nesse momento, quando nós clamamos a Deus nesse momento difícil, às vezes a gente pensa, poxa, naquela época não existia celular, né? Então assim, não tinha como ligar para ninguém. Era o único recurso que eu tinha, era clamar a Deus. E Eu que falei, recurso, hein, pastor? eu falei, É a Senhor, melhor coisa. Senhor, não me deixa morrer. O pastor pensou que era um derrame, alguma coisa assim? Eu imaginei que fosse. Eu imaginei que fosse. E eu falei, Deus, não me deixa morrer. E essa dor foi piorando. De repente, eu fechei os olhos e comecei a sentir essa dor passando. E com essa dor passando, aquele sangramento que eu estava sentindo começou a amenizar. Ainda não sentia nada. E de repente passou. Passou. Eu liguei o carro e fui embora. Fui embora para casa. Eu demorei uns dias assim para contar para meus pais, para contar para Ivone, eu já namorava, já estava noivo dela para casar. E aí eu fui ao médico para tentar entender o que tinha acontecido. E aí o médico falou para mim assim: "Não, você não tem nada. Você não tem nada". Eu falei: "Poxa, mas eu sentia ali algo, sentia sangue". Ah, se tivesse estourado alguma coisa dentro de você, né, no seu cérebro, seria um aneurisma, alguma coisa assim, você não estaria falando comigo agora. Então, assim, eu vou pedir uma tomografia, um exame pra gente ver, mas não há de ser nada. Às vezes você sentiu alguma Impressão. coisa, tudo, né? Eu falei, tá bom. E aí eu peguei aquele exame. Eu confesso pra vocês que talvez eu fiz errado, porque o certo é a gente confirmar, a gente ir atrás. Mas naquele momento eu falei, poxa, já que ele falou que não tenho nada, então eu prefiro acreditar que eu não tenho nada e pronto. Né? E essa dor nunca mais eu tive. Mas naquele momento eu tenho certeza que Deus Chegando. me deu um livramento, entrou com a cura, entrou com provisão. E eu tive uma segunda confirmação nesses momentos que nós clamamos a Deus, que Ele ouve o nosso clamor e entra com resposta. Então, assim, muitos anos depois eu já estava na igreja, talvez já era presbítero na época, ou era diácono, eu não me lembro ao certo, já faz alguns anos. Mas eu vinha de Minas Gerais com carro e eu passei por um ponto da estrada aonde estava uma chuvinha bem fininha, uma garoa, com um ponto de lama. E aí na hora que eu entrei eu perdi a direção do carro. E era aquelas estradas de mão dupla, né? Então eu fui para contramão e vinha vindo uma carreta. Eu vi o farol da carreta e eu não conseguia voltar para a pista. E assim, eu só tinha ou eu jogava para sair para o outro lado, né, para não pegar o caminhão, ou eu tentava voltar. Mas só que eu não conseguia. E naquele momento eu fechei os olhos e só clamei, falei: "Jesus". Quando eu falei Jesus, pastor, eu reduzi a marcha e falei: "Jesus". E o carro, ele foi direitinho para a pista. E o caminhão passou, que ele buzinou, né? Foi um momento assim de susto tão grande que eu acho que eu fiquei umas 2 horas, era de madrugada, umas 2 horas dirigindo, quando eu vim a 60 quilômetros por hora, e quando vinham os carros na outra mão, eles ficavam dando farol para mim, e eu ficava sem entender o porquê que estavam me dando sinal, né? Eu falei, poxa, mas eu não bati o carro, não é? O que está acontecendo? E aí eu percebi que eu estava com o farol alto, aceso. Mas assim, Na foi um adrenalina. momento assim tão